5, 4, 3, 2, 1. Liftoff. Liftoff of the Soyuz rocket transporting Jeff Williams, Pavel Vinogradov, and Marcus Pontes to their microgravity. O primeiro e único astronauta brasileiro, Marcos César Pontes, nasceu em 11 de março de 1963, na cidade de Bauru. Um dos 3 filhos de seu Virgílio e Dona Zuleika, teve uma infância simples e uma vida humilde, mas com um gigante sonho no coração: alcançar o espaço. O garoto adorava pegar sua bicicleta e ir ao aeroclube da cidade para ver de perto os aviões. Porém, sem dinheiro, foi aconselhado pelos pilotos locais a entrar para a Força Aérea Brasileira e ingressar na carreira militar. Muito pensador e calculista desde sempre, ele planejava sua vida caso a carreira nos ares não desse certo, mas nunca deixou de acreditar no seu sonho. Então se formou eletricista e técnico em eletrônica pelo Senai, o que o levou ao seu primeiro emprego, como aprendiz de eletricista na Rede Rodoviária Federal. Marcos cursava de manhã, trabalhava à tarde e estudava novamente à noite. O sonho que o motivava todos os dias ainda era muito distante e caro. Se preparando como podia para prestar o vestibular da Academia da Força Aérea, foi questionado por alguns amigos sobre o porquê de tantos livros. Respondendo, ouviu deles aquilo que era impossível, pois só aconteceria com filhos de ricos. Essas palavras o desanimaram um pouco, mas ao conversar com sua mãe sobre o ocorrido, ele ouviu dela que não existem sonhos impossíveis. Isso o animou novamente. Até que, após fazer o exame, Marcos Pontes foi aprovado em 2º lugar no Brasil e ingressou na carreira militar. Na Força Aérea Brasileira, Marcos se formou cadete aviador, piloto de caça, instrutor e líder da esquadrilha de aviação de caça. Assim, o primeiro sonho do nosso garoto havia se realizado. Mas ele almejava mais. Então decidiu prestar o vestibular para o Instituto Tecnológico da Aeronáutica e assim criar novas oportunidades profissionais. Seu objetivo era ser o primeiro piloto de testes e engenheiro formado no Brasil. Foram longos 6 anos de preparação e muito esforço para alcançar esse objetivo. Além disso, muitas críticas caíam sobre sua cabeça por ter deixado os aviões de caça. Mas elas não o abatiam, e depois de alcançar o seu segundo objetivo, ele teve a oportunidade de voar em todas as aeronaves da Força Aérea Brasileira. E o seu primeiro mestrado foi concluído no Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Nessa altura da vida, Marcos ainda não tinha chances de ir ao espaço, mas desistir é uma palavra que não existe no dicionário do pequeno gigante de Bauru. Anos depois, foi para a Califórnia fazer seu segundo mestrado, agora em Engenharia de Sistemas. Concluído, iniciou o PhD na mesma área. O céu não é o limite. No ano de 1998, a Agência Espacial Brasileira abriu um concurso público e selecionaria o primeiro astronauta brasileiro. Naquela época, o Brasil entrou para o programa da Estação Espacial Internacional, juntamente à NASA. O acordo era o seguinte: o Brasil produziria 6 partes do projeto e iria fornecer um astronauta para o quadro da NASA. Então, o Brasil utilizaria recursos científicos do laboratório da ISS para desenvolver alguns projetos. O concurso foi divulgado no Brasil todo, àqueles que preenchessem os requisitos. Era a oportunidade que Marcos precisava. Depois de enfrentar uma duríssima concorrência, ele foi o escolhido. Mas ainda não era o ponto alto. Ao ser aprovado, Pontes soube o que viria pela frente. Ao conversar com o chefe da seleção, a tarefa não seria nada fácil. Para ser o primeiro astronauta brasileiro e levar uma bandeira de seu país ao espaço, o treinamento exigiria 24 horas do seu dia e abrir mão do convívio com sua família, para dedicar-se somente à missão.
Além do mais, ele teria que se abdicar de exercer suas funções militares, uma vida toda de aprendizado e serviços, e investir somente na função de astronauta. Porém, o que lhe falou mais alto foi ouvir do chefe: pode ser que você tenha que sacrificar a sua vida pelo seu país. Uma decisão difícil a ser tomada, mas com um sonho no coração, ele aceitou. Após sair da sua zona de conforto no ano de 1998, Marcos se apresentou no Johnson Space Center, no Texas, na 17ª turma de astronautas da NASA. Em 2000, concluiu o curso e se tornar astronauta profissional. E, além disso, se tornou o primeiro astronauta do Hemisfério Sul. Haviam outros, porém haviam se naturalizado americanos. E o sonho se torna realidade. Em 2005, ele foi escalado junto aos russos para uma missão espacial, como engenheiro de voo. Sua função seria manter os sistemas da espaçonave funcionando perfeitamente. Mas, para aprender a maneira russa de operar o sistema, Pontes teve apenas 5 meses de preparação, além de ter que aprender seu idioma. Então foi transferido para Moscou, onde realizaria sua preparação e a missão teria início. Mas o que ele iria fazer no espaço? Marcos teria algumas funções durante a sua primeira missão espacial, como manutenção dos sistemas da ISS, realizar pesquisas enviadas pelo Brasil e divulgar o programa espacial brasileiro. Foi então que, aos 43 anos de idade, no dia 29 de março de 2006, pela missão Centenário, a bordo da espaçonave Soyuz TMA-8, sobre um foguete com 200 toneladas de combustível, o brasileiro Marcos Pontes se torna o primeiro e único astronauta brasileiro a realizar uma missão espacial e a levar a nossa bandeira nacional para a órbita terrestre. Acompanhado do norte-americano Jeffrey Williams e do cosmonauta russo Pavel Vinogradov, ele ficou praticamente 10 dias em missão. Eis que o sonho do pequeno garoto nascido em Bauru se tornou realidade. Marcos Pontes deu um grande passo para o nosso país e levou o nome do Brasil literalmente ao topo do mundo. Após a conclusão da missão, nosso astronauta voltou a realizar as atividades normais como astronauta no Texas, até hoje aguardando ser escalado para sua segunda missão espacial, o que é pouco provável que aconteça devido à situação do programa espacial brasileiro que passa por momentos difíceis. Depois de sua volta, ele foi transferido pelo comandante da aeronáutica para a reserva militar. A decisão foi aceita por Marcos e tomada de forma correta pelo seu comandante, pois senão isso, por estar no último posto possível, ele seria desligado assim que a próxima turma fosse promovida. Por ter conseguido um feito tão grandioso, Marcos passou a ser muito requisitado para ministrar palestras e cursos, mas não só pelo que havia feito. Vamos nos lembrar que uma vida toda de estudo serve para muita coisa. No ano de 2010, criou a Fundação Marcos Pontes, que desenvolve projetos de programas espaciais, incentivou o Instituto de Tecnologia Aeronáutica a criar o curso de Engenharia Espacial, se tornou embaixador mundial da World Skills International, que promove ensino profissionalizante para jovens do mundo todo. É também embaixador da ONU para o Desenvolvimento Industrial de Sustentabilidade. E hoje ainda existe a possibilidade do nosso astronauta voltar ao espaço como tripulante para realizar manutenções de novos serviços. Então, Pontes guarda outro pequeno grande sonho em seu coração: que o segundo astronauta brasileiro seja um de seus alunos. Todos nós, quando criança, somos diversas vezes perguntados sobre o que queremos ser quando crescermos. E uma das respostas mais comuns é astronauta. Como todos nós, ele também foi questionado, desacreditado, criticado e até mesmo humilhado. Mas em vários pontos de sua vida, Marcos Pontes tomou a decisão certa de não desistir. Não ligou para as opiniões alheias, para a inveja, para os possíveis fracassos, para nada. Apenas para o seu sonho. Um garoto pobre, de família humilde, que um dia pôs um alto sonho em seu coração, conseguiu o que queria. Vencendo todos os obstáculos e desafios que a vida e muitas pessoas colocavam em sua frente, ele alcançou o seu objetivo. Um grande salto para a nação. Marcos Pontes é um herói nacional.